A paz do Senhor a todos os queridos ceadebianos, sejam todos bem-vindos a mais um comentário das nossas lições bíblicas da CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus. Nesta feita nós vamos analisar, estudar a nossa lição de número 13, é a penúltima lição do ano, hein? É do último trimestre deste ano de 2023. E eu devo dizer que foi um ano muito bom, um ano maravilhoso, em que nós falamos de Jesus, em que nós aprendemos sobre missão, em que nós executamos aquilo que aprendemos acerca de missão, em que o nosso coração ele se uniu mais com a igreja perseguida, a igreja sofredora. E nós dissemos que, de certa forma, todos nós que vivemos aqui na terra somos a igreja sofredora, porque, como disse o apóstolo Paulo, de certa forma nós trazemos em nosso corpo as marcas de Cristo. E mesmo que não tragamos em nosso corpo as marcas de Cristo, mas trazemos em nossa alma marcas, né? Porque não estamos vivendo num parque de diversão. Nós estamos numa zona de guerra. Nós estamos aqui, mas como disse o apóstolo Pedro, estamos na contramão das coisas. Não estamos na mesma pegada das pessoas. Somos peregrinos aqui. O nosso lar está nos céus. Vamos saudar a todos e agradecer também a todos vocês que têm nos suportado. Mas não é suporte de, poxa, vou ter que ver de novo aquela lição, não. Suportar é to support, em inglês. É dar o suporte, ajudar, fortalecer. Então, se você tem se inscrevido no canal, já é um inscrito, se você tem dado o seu joinha, ou mesmo não gostei, pode ter alguma coisa que não gostou, bota lá, não gostei, não tem problema nenhum. Tudo isso ajuda a relevância do canal. E principalmente os comentários. Aí sim, o professor, o aluno da EBD, ele é letrado, ele gosta de falar, de se manifestar. Então coloca lá, professor, essa aula tá boa, tá supimpa, a linguagem antiga. Está maravilhosa a linguagem assembleiana. Está uma bênção, linguagem neopentecostal. Mas essa participação ela é muito maravilhosa para nós, nos ajuda muito a correção de rumos, ao aperfeiçoamento. Então, desde já, muito obrigado a todos vocês que têm participado. Eu tenho uma coisa comigo que está me deixando muito animado, é que nós já estamos nos preparando para o próximo ano, 2024, o próximo trimestre será um trimestre especial. Nós teremos um parque gráfico, não, mas um grafismo diferenciado. E o pessoal tem gostado também, né? A beleza dos nossos slides é um slide bem trabalhado, um slide que realmente dá muito trabalho, mas que é uma beleza, a verdade é essa. Não posso dizer menos. Faltou-me modéstia para dizer que é uma beleza. Então, isso tudo é para você, aluno e professor da Escola Bíblica Dominical. Se você tem acesso a isso e quer também um slide, é só me pedir. Eu dou na hora, né? Tudo bem. Vamos então à nossa lição de número 13, será ensinado no dia 17 de dezembro e cujo tema é o propósito de missões. Os textos principais, se puder botar aqui no telão, muito bem, obrigado. O texto áureo diz assim, por quê? Se anuncio o evangelho, não tenho de que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. E ai de mim, se não anunciar o evangelho. Está em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16. Aí a lição, vou antecipar aqui, diz que primeiro é uma obrigação. Ele mesmo diz, ai de mim, porque me é imposta essa obrigação. Mas depois ele diz, ai de mim se não anunciar o evangelho. Aí há uma punição. Conforme está escrito em Ezequiel, se eu disser ao ímpio, vai morrer, e você não anunciar, então o ímpio morre, mas o seu sangue de ti o requererei. Então,
há sim uma punição para aquele que foi leviano, irresponsável no trato da mensagem que deveria entregar. Imagine aí um carteiro que tem a incumbência de entregar um telegrama urgente para alguém que precisa tomar uma decisão, e aquele carteiro pega a carta, coloca no bolso e não estou com vontade não vou não. Quem sabe depois do final de semana eu esteja lá. Mas só que o telegrama é urgente. Então, passou o prazo, precluiu o direito, acabou a chance. Então, quando a pessoa recebe, meu Deus, era para ontem, porque chegou hoje, não tem mais escapatória. O que tinha que morrer, já morreu. O que tinha que perder, já perdeu. Então, inclusive há uma ação no direito brasileiro, uma ação cível, chamada perda de uma chance. Perda de uma chance. Então, eu perdi uma chance porque o ônibus não passou. Eu perdi uma entrevista do emprego dos meus sonhos porque o táxi quebrou. Eu perdi uma chance porque alguém fechou os portões antes do horário. Tudo isso é passível de uma punição judicial convertida em perdas e danos. Então, é preciso entender que assim, não apenas há obrigação, mas também uma punição. A verdade prática diz assim, pregar o evangelho a toda criatura não é uma opção, no mesmo sentido, mas uma imposição divina. Se você diz ser servo do Senhor, porque o Senhor Jesus, todo mundo, Senhor, Senhor, Rabi, Rabi, Rabino, Rabino. A gente vem cá, rapaz, vocês me chamam Senhor, Senhor, e não faz o que eu vos mando. Que história é essa? Vocês me chamam de pai, disse Deus. Mas cadê minha honra de pai? Ah, paiinho, aba, pai. Sim, e cadê a honra? Que um pai tem que ser honrado. Um senhor tem que ser obedecido. Um mestre tem que ser seguido. Então, não é uma opção, não é uma escolha, mas aquele que é servo obedece à ordem do seu Senhor. Aqui está o cronograma da leitura diária. Nós vamos tratar também em 2024 melhor a leitura diária. Nós queremos fazer a cada dia um pequeno comentário da leitura diária. Quero mandar um grande abraço aos Assembleanos de Valor, um site parceiro, também ao Miqueias, do Sistema EBD. Que Deus abençoe vocês. Esperamos que muitos professores, pastores, coordenadores tenham aderido, tenham adquirido este aplicativo especial. Mas na segunda vamos falar sobre uma ordenança para pregar o Evangelho, ide por todo o mundo, pregar o Evangelho. Terça-feira, 1 Coríntios capítulo 9, versículo 16, a pregação do Evangelho como o dever de cada crente. Na quarta, Mateus 24, 14, a vinda do Senhor Jesus tem a ver com a obediência da evangelização. Na quinta, Eclesiastes capítulo 9, versículo 10, a obra da evangelização é uma urgência no reino de Deus. Na sexta-feira, Atos capítulo 20, versículo 24, prontos em cumprir com alegria a incumbência de evangelização. E no sábado, Mateus capítulo 24, versículos 45 até o 51, prestaremos contas do nosso trabalho de evangelização. Vamos lá, a leitura bíblica, Apocalipse capítulo 9, versículos de 3 até o 14, diz assim, vamos ler juntos? E cantavam um novo cântico, dizendo, digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares. E que com grande voz diziam, digno é o Cordeiro que foi morto,
de receber o poder e riquezas, e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvia toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar e a todas as coisas que neles há a dizer. Ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam, Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Amém. Que texto denso, profundo, poderoso, de glorificação, a terra toda, incluindo as criaturas. Isso é algo a se analisar. Todas as criaturas, né? Pedra, planta, reino mineral, reino animal, homens, mulheres, todos, de todos os lugares, adoravam, e cada um, obviamente, com a sua linguagem, mas adoravam ao Senhor Jesus, o Deus de toda a terra. Glória a Deus, que lindo, maravilhoso. Objetivos da nossa lição é 1. Apontar o alvo da obra missionária. O 2. Conscientizar que cada cristão é responsável por pregar o Evangelho. Vejam que nós temos apenas 2 tópicos, ao contrário da maioria das nossas lições, que tem 3 tópicos, algumas por exceção tem 4, mas o normativo são 3 tópicos, agora são 2, portanto 2 objetivos para 2 tópicos. Vamos então aos tópicos. Primeiro, o alvo da obra missionária. 2, pregar o Evangelho, a responsabilidade de todo cristão. Antes de adentrar no tópico 1, quero agradecer a Deus, ao querido Adonias, a irmã Sueli, a Bia. Quero agradecer ao querido pastor Valdomiro Pereira da Silva. Um abraço ao meu querido pastor Arilson Santos. Um abraço a todos os pastores da nossa CEADEB, Convenção Estadual das Assembleias de Deus na Bahia. Um abraço também ao querido Valmir Júnior, a nossa querida irmã Márcia. Um abraço a todos da Rádio Vox, todos também da bela cidade de Muritiba, ao pessoal lá de Vitória da Conquista, ao pessoal de Camaçari, ao pessoal de Candeias, ao pessoal de Porto Seguro. Deus abençoe a todos em Cristo Jesus. Fico muito feliz em falar para vocês como está sendo a sua escola bíblica dominical. Você tem prazer em levantar no domingo para ir até a igreja? Você sente feliz em poder participar do maior seminário do mundo, que é a escola bíblica dominical? Você vai com seu filho, com sua filha, com seu parente, você chama pessoas, você é um professor dedicado, você estuda a lição com afinco, você vê os nossos comentários, você quer melhorar, você leva não somente a lição, mas alguma coisa, você sorteia livros para os seus alunos, você os incentiva, você coloca postagens, você está falando sempre de escola bíblica dominical? É isso que faz uma EBD diferenciada. É o empenho, a animação, a gana, a vontade de fazer bem as coisas. O Senhor Jesus, ele não veio dar para nós uma vida mirrada. Ele não veio dar a nós uma vida de sobrevivência. Ele veio dar-nos vida abundantemente. Então vamos para cá, que eu vou falar para você. O Senhor Jesus, ele dá uma vida abundante, uma vida que sobra, uma vida que dá para mim e dá para você também. Então, se você não tem vida, receba a vida em nome de Jesus. A escola dominical é um local de vida em que o conhecimento é não apenas passado, mas construído pelos alunos, pelo professor, pelo coordenador, pelos secretários e principalmente pelo pastor da igreja. Portanto, levanta, 2024 está aí. Se Jesus não voltar, e tomara que ele volte agora, e tá glória. Aí vai ser beleza, vai ser maravilha. Mas se ele não voltar, temos que nos preparar para fazermos uma escola bíblica dominical poderosa. E eu quero sugerir aí, na primeira escola dominical do ano, faça uma grande festa, né?
receba, faça uma reinscrição, uma renovação de matrícula para todos os alunos, coloque cartazes, coloque cartolinas, coloque coisas maravilhosas para que o início da sua escola bíblica dominical seja apoteótico. A grande abertura. Eita Deus, vou até parar por aqui que o negócio está pegando. Vamos lá. Então, o alvo da obra missionária, o fundamento da realidade salvífica. Qual é o motivo? Deus enviou seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E vi pessoas de todas as raças, tribos, línguas e nações que cantavam diante do trono. Então, o fundamento, o alvo da obra missionária é a salvação de todas as pessoas. Ah, pastor, mas não vai salvar todo mundo. Não quero saber. Eu quero saber que, enquanto estiver em mim, eu vou pregar o Evangelho. Eu vou ensinar o Evangelho. Eu vou falar do Evangelho, se necessário, com palavras. Mas que a minha vida possa refletir como carta aberta o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Vou falar mais uma vez aqui. Que a minha vida possa pregar o Evangelho. Que a minha vida possa refletir como carta aberta o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Certa vez, um homem estava manipulando uma cozinha industrial e o botijão, ele não viu, ficou a boca aberta, sobrando gás, e ele não percebeu. Então, de repente, houve um estrondo, aquele gás saiu e o queimou, e ele ficou quase completamente queimado. Seus colegas acorreram, mas não podiam pegá-lo. Ele estava à morte, mas com a voz bem fraca, um fio de voz, ele dizia: alguém para me ensinar o caminho da salvação. Alguém que me ensine o caminho da salvação. Ninguém sabia. E então aquele homem foi pouco a pouco secando seu fio de voz e então veio a óbito. Um dos colegas de trabalho notou que um homem que trabalhava com ele estava na quina de uma cadeira a chorar. E ele perguntou: era seu amigo? Ele disse: era o meu colega de trabalho. E por que o senhor está chorando? Pela morte dele? Disse: não. Eu estou chorando porque, antes de morrer, ele clamava por alguém que lhe mostrasse o caminho da salvação. E eu sei o caminho da salvação. E ele disse: então por que o Senhor não foi para ensiná-lo? Ele disse: porque, embora soubesse o caminho da salvação, a minha vida aqui nessa repartição não refletia a minha condição de crente. Vejam que terrível, porque no momento fatal, o momento mais essencial, mais importante da vida ou da morte da pessoa, ele não teve quem o indicasse o caminho da salvação. E alguém que deveria e poderia indicar não tinha uma vida condizente com aquilo. A realidade da salvação é que ela é universal. Jesus Cristo, ele não veio apenas para judeus. Jesus Cristo não veio apenas para samaritanos. Jesus Cristo veio para salvar a todos. Todo aquele que nele crê recebe o perdão de pecados. Porque a graça se manifestou, disse Paulo a Tito, trazendo salvação a todas as pessoas. Então, a salvação é para todos. O alvo da salvação é quem? É só as crianças? Não. É só os adolescentes? Não. É apenas para jovens? Não. É apenas para aqueles que já têm a capacidade? Não. A salvação, o objetivo do Evangelho, é para todas as pessoas. Então, um propósito global. Vi pessoas de todos os lugares, de todas as raças, línguas, tribos e nações. E elas cantavam um novo cântico. Mas vejam que coisa interessante, é que o Senhor Jesus, ele manda: ide,
pregai o evangelho a toda criatura. Toda criatura. Não apenas a todas as pessoas podemos interpretar, não apenas a todos os judeus. O judeu que conhecia a lei desde pequeno, o judeu que conhecia a Torá, o judeu que podia discutir religião com o próprio Jesus, como muitos discutiram. O judeu que tinha príncipes, que tinha rabinos, que tinha sacerdotes, que tinha Urim, que tinha Tumim. O judeu que era o primeiro lugar, primeiro do judeu, disse Paulo, e depois do grego. Então, ide pregar o evangelho não somente aos judeus, mas a toda criatura. Ide pregai a pedras, ide pregai a troncos, ide pregai a brutos, ide pregai a romanos arrogantes que se acham, ide pregai a gaios, ide pregai a pessoas da antiga Grã-Bretanha, ide pregai aos bárbaros, ide pregai a toda criatura. Glória a Deus! É um propósito global. Então, enquanto está se pregando ao judeu, nas sinagogas, dá para se discutir a lei, Moisés, os preceitos, dá para se discutir as alianças, não é verdade? Mas quando se vai para discutir com os chamados bárbaros, com os chamados escravos, a coisa muda de figura. É preciso ter muito mais do que argumentos, lógica. Os gregos buscam sabedoria, os judeus pedem um sinal. Mas aqueles que não conheceram a lei, aqueles que não conheceram o papel, a lex romana, a pax romana, não conheceram o imperador, conhece a lei da selva, a este também o evangelho deve ser pregado. E o Senhor diz uma coisa interessante. Alguém disse: Senhor, estão gritando aí, está uma zoada terrível aqui. Estão gritando, bendito aquele que vem em nome do Senhor, manda calar. Eu digo a vocês o seguinte, que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. E clamaram. Olha uma pedra aqui, que estava à beira do caminho, sendo pisada, massacrada, não tinha direito de nada. Eu sou uma pedra, que por causa do silêncio de alguns, comecei a clamar. O cego Bartimeu era uma pedra rejeitada, mas começou a clamar. E como naquela história das bodas do filho do homem, então foi preciso procurar pessoas de tudo quanto era lugar. Ah, não vai não? Não. Ah, eu casei. Ah, caô. Eu comprei uma junta de bois, tenho que olhar, sabe? Não, tá bom, tá certo. Ah, o senhor sabe aí que eu viajei. Tá certo, tranquilo. E agora, vai ficar vazio? Não. Mas eu preparei aves das melhores. Vou atualizar um macarrão. Adorei, misericórdia. Olha, eu preparei codorna, eu preparei ovo, eu preparei salada tropical, arroz à grega, arroz chop suey. Eu não vou perder isso tudo, não. E o que é que faz? Volte com a sua equipe, vá pelas esquinas, vá pelas curvas, vá pelas baixadas, glória a Deus. Vá e busque aquele que estiver abandonado, aquele que estiver esquecido, aquele que estiver sem esperança, aquele que estiver sem pai, aquele que estiver sem mãe, aquele que estiver sem família, aquele que estiver mal, traga ele. Force a entrar. Oh, glória a Deus. Essa forçação aí, insista com ele. Não deixe ele desistir. A chance é dele. Oh, glória, estou aqui. Então as pedras clamam. As pedras estão aí clamando.
né? Eu quero Jesus, eu quero. Muitas vezes pensamos que as pessoas estão rejeitando Jesus, mas vou dizer uma coisa para vocês. Em muitos interiores aí, e Deus abençoe o SOS Sertão, Deus abençoe os vocacionados que estão saindo agora para uma ação missionária no interior. Eu vou dizer para vocês, tem muita pedra clamando, tem muita pedra pedindo, por amor de Deus, venham me anunciar o Evangelho, me mostre o caminho da salvação. Por isso que Jesus diz, vocês estão achando que ainda faltam meses para a colheita? Levante os seus olhos e vejam, já está tudo pronto, já está branco, esperando ser cortado, esperando ser colhido. Vocês são os coletadores. Vocês não precisam plantar em alguns lugares, não precisa, só precisa colher. Glória a Deus, glória a Deus. Há uma fome por Deus, há uma fome por Jesus Cristo. Ao lado de pessoas que se endureceram por causa do conhecimento humano, academicismo, que muitas vezes endurece coração e mente, mas há pessoas que querem Jesus, que estão esperando você, estão me esperando. Muitas vezes é um evangelismo urbano, está ao lado da sua casa, bate lá, diz, vem comigo para o Natal, eu quero que você esteja na minha igreja. Aí eu quero fazer um apelo especial. Vamos fazer aqui, Erza? Quero fazer um convite especial a todos os moradores de Capelinha, São Caetano, Sussunga e adjacências, para comparecerem à Rua da Capelinha, número 61, Igreja Evangélica Assembleia de Deus, para estar conosco no nosso Natal. É um Natal especial. Você tem observado que, pouco a pouco, as pessoas tendem a esquecer o Natal. Esquecendo o Natal, esquecem também do nascimento do Senhor. Esquecendo do nascimento do Senhor, esquece da sua obra redentora. Mas somos nós que temos que fazer o seu nome lembrado. No Salmo 72, versículo 12, diz, o seu nome durará para sempre, passando de pai para filho. O nome de Jesus jamais será esquecido. Que Deus abençoe a todos. Espero todos lá no dia 24 de dezembro, a partir das 18 horas. Ô glória! Vamos por aqui, porque o propósito global é para todos a salvação. A sinopse do tópico 1 é: o alvo da obra missionária é apresentar o plano de salvação a todo pecador. Glória a Deus! Deus tem salvação para você, Deus tem salvação para a sua família. Deus, através de Jesus Cristo, Ele salva a todos. Pelo corpo rasgado do Senhor e o seu sangue derramado, temos novamente acesso ao Pai. Amém. Vamos então ao tópico de número 2, relembrando que essa lição tem apenas 2 tópicos. Então, aí você pode ou economizar tempo para alguma tarefa, principalmente hoje, dia 17, né? Ou você dá mais tempo para explanar melhor os tópicos. Eu aproveitaria para fazer uma dinâmica com a sua classe sobre exatamente o aspecto global do Evangelho, falar sobre o mapa, apresentar um mapa do mundo inteiro e falar sobre o crescimento do Evangelho no mundo inteiro e também através da história. Pregar o Evangelho, a responsabilidade de todo cristão. Quando você entra numa empresa, a empresa lhe diz o horário de entrada, o horário do almoço, o retorno do almoço e o horário de saída. Ela diz também a tolerância, se são 10 minutos, se são 15 minutos. Ela lhe diz também o traje, se é liberado vir de sandália havaiana, catina, ou tem que vir de conga ou de quichute. Tem que saber o sapato. Tem que saber se ela tem um uniforme padrão. Tem que saber também
em relação ao relacionamento com seus colegas, o padrão de urbanidade. Tudo isso e muito mais, aquela empresa, ela lhe coloca como a norma, a regra, não é verdade? O Evangelho não é uma empresa, a igreja não é uma empresa. Mas alguém pode dizer, sim, não é uma empresa, como é que o senhor compara com uma empresa? É porque o paradigma aqui é uma empresa no sentido de organização. Mas eu quero lhe dizer que tudo na vida tem que ter organização. Tudo na vida tendo organização tem que ter norma, tem que ter regras, tem que ter o sim e tem que ter o não. Tudo na vida. Na sua casa, na sua família, todo mundo faz o que quer? Hoje eu quero dormir naquele quarto, é assim? Vá, durma naquele quarto. Só que seu irmão já está lá. Aí você vai criar briga com seu irmão que está lá? Sai, meu irmão, que hoje eu vou dormir aqui. Tem gente até que é assim, né? Meio problemático. Não, não é assim não. Ei, não. O seu lugar de dormir é aqui. Ou então, o marido casa novo e diz, hoje eu vou dormir do lado direito da cama. A esposa, ei, bonitinho. Não, eu sempre dormi o tempo todo do lado direito da cama. Procure o seu lado esquerdo. Ah, mas porque quando eu dormia do lado esquerdo? Sim, você era solteiro. Agora, o lado direito é meu. Não é assim, não? Ah, porque eu quero dormir virado para o lado de lá, porque eu tenho medo de dormir. Que medo de nada, rapaz? Você vai ter que dormir aqui comigo, cabeça com cabeça, né? Não é para a gente estar na mesma linha, para orarmos juntos, para conversarmos. Então, tudo tem sua regra. No Evangelho, o Senhor Jesus, nosso Deus e Pai, e nosso Senhor Jesus Cristo, Ele disse, ide, pregai o Evangelho a toda criatura. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Eis que vos dou poder para curar enfermidades e expulsar demônios. Ide fazer discípulos de todas as nações. É o mandamento do nosso Senhor. Mandamento, regra do reino, normatização. Então, aquele que quer obedecer ao Senhor Jesus, precisa não apenas orar, não apenas jejuar, não apenas ensinar, não apenas prelecionar, não apenas pregar, não apenas contribuir e tantas outras coisas, mas também tem que pregar o Evangelho. Qual é a nossa disposição? Aqui eu coloquei discordância, e eu evito discordar, né? Nós estamos em rede nacional agora. Mas eu coloquei aqui para dar uma pimentada, porque realmente discordo da interpretação que é dada. Como assim, pastor? Vejam. Segundo a nossa lição, usando Mateus capítulo 24, e o Evangelho do Reino será pregado em testemunho a todas as gentes, então virá o fim. E a interpretação da nossa lição, do nosso comentarista, é que é nossa responsabilidade pregar a todo mundo para que Jesus volte. É nesse ponto, com todo respeito, a minha discordância. Eu creio que o Evangelho da Graça, ele é pregado a todos. Mas o Evangelho do Reino, ele vai continuar a ser pregado mesmo com a volta de Cristo. Né? Então, Jesus, a volta do Senhor Jesus, não está limitada, adstrita à pregação do Evangelho por todo mundo. Jesus pode voltar a qualquer momento. A sua volta é iminente. Jesus pode voltar agora. Mas enquanto a pregação de todo mundo, pastor, aí eu trouxe aqui Colossenses 15:6 e Colossenses 1:23, porque já no primeiro século está escrito que o Evangelho está sendo pregado em todo o mundo. Palavra da verdade do Evangelho, que já chegou a vós, como também está em todo o mundo, já no primeiro século. Colossenses 1:23 diz, o Evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu. Então, é claro que o apóstolo Paulo está falando de uma maneira geral, mas ele está dizendo
que o evangelho foi pregado. Então Jesus Cristo já podia vir. Não é assim que funciona. Está escrito também que em toda a Ásia Menor foi em 2 anos espalhado o evangelho. Claro que ali está limitando a Ásia Menor, mas aqui está falando em todo o mundo, a toda criatura que há debaixo do céu. E aqui criatura está falando a todas as pessoas. Porém, meus amados irmãos, eu acredito, eu creio que Jesus não está aguardando o evangelho ser pregado a todo mundo. Imagine, para que o evangelho seja pregado a toda a China, para que o evangelho seja pregado a toda a Eritreia, que o evangelho seja pregado a toda a Coreia do Norte, para que Jesus venha, olhe, levariam talvez séculos ainda para ele voltar. Mas não é assim que acontece. Na verdade, todo o povo, ele já tem alguma ciência do evangelho. O apóstolo Paulo diz que tudo que de Deus se pode conhecer é manifestado pelas coisas criadas, e cada um será julgado conforme aquilo que foi lhe dado como graça para compreender as coisas criadas, né? Então, fechando aqui o meu entendimento, creio que Jesus pode voltar a qualquer momento, mas após a volta de Cristo, o evangelho continuará a ser pregado, pessoas continuarão a ser convertidas, porém, não serão mais igreja de Cristo. A igreja Jesus já levou, mas poderão ser salvas como que pela espada. Ok? É isso. Vamos lá, então. A questão da obrigação, da imposição. Tem gente que é meio anarquista. Ah, não é nada por obrigação, eu gosto. Assim, se você gosta ou não. O apóstolo Paulo fala uma coisa importante, não vou lembrar agora da localização, mas ele diz, irmãos, vocês estejais felizes com o tipo de doutrina que vós aceitastes. Então, aceitamos esse tipo de doutrina, ou seja, nós aceitamos esse tipo de imposição, esse tipo de regra. Aceita a regra, aceito. Então, de bom grado aceitastes o tipo de doutrina. Doutrina que é guia, é norma também. Então, essa imposição, ela também é aceita. Houve uma aliança entre você e Deus, crente. E o apóstolo Paulo, quando ele diz, me é imposta essa obrigação, por quê? Primeiro, de graça recebestes, de graça dai. Então há uma obrigação de retribuição. Eu recebi de graça, eu tenho que dar de graça. Segundo, a voz que falou para ele quando ele caiu da sua montaria foi a seguinte: duro será para ti recalcitrar ou tentar evitar os aguilhões. Você vai ser difícil para você tentar fugir da minha unha. Então, ele diz, minha imposta essa obrigação. Ai de mim, se não pregar o evangelho. Agora, essa punição já é um passo seguinte. Primeira obrigação. Todo crente é obrigado a pregar o evangelho se ele quer obedecer ao Senhor Jesus. Se ele quer efetivamente obedecer ao Senhor Jesus, ele precisa pregar o evangelho. Tem gente que diz, mas eu sou melancólico, eu sou muito quieto, eu não sei pregar o evangelho. Então eu vou dar aqui nessa câmera o exemplo de meu tio Secundino. Ele tinha todas as desculpas para não pregar o evangelho. Era um homem desse tamanho assim, ó. Durante todo o tempo da sua vida, ele viveu numa cadeira de rodas. E agora eu me lembrei do poeta Manuel Bandeira. Um dos seus poemas ele diz, a história da minha vida é a história da minha doença. Porque durante toda a sua vida, ele padeceu de tuberculose, e ele nunca pôde brincar com as crianças, nunca pôde viajar, nunca pôde ver a vida. Então ele diz, a história da minha vida é a história da minha doença. É o caso do meu tio. A história da vida dele é a história da cadeira dele.
Mas ele ouviu o Evangelho entrou de uma maneira tão maravilhosa, eu poderia dizer até fenomenal, na vida dele, que ele, primeiro, nunca se lamentou da sua condição, sempre agradeceu a Deus. Era um homem alegre. E quando eu falo alegre, eu não estou dizendo aquela alegria forçada. Não, eu estou alegre e tal. Não, não é alegria forçada, não. Uma alegria genuína. Todo mundo que eu conhecia via que ele era alegre por natureza. Uma fonte de água vivas que jorrava para a vida eterna. Mas segundo, ele sempre teve vontade de servir ao Senhor. Então o que ele fazia? Ele pedia papel pautado, ele pegava uma caneta, ele pegava a caneta assim, todo encolhido, e aí começava a escrever. Até hoje me lembro da letra de meu tio. E como era que ele fazia? Bem, ele fazia várias cartas, enchia mesmo, frente e verso, ali, aquele papel pautado. E aí ele pedia alguém para levar a ele, e aí ia entregando a unha ou outra. Ali era o folheto dele. Naquele tempo, folheto era a coisa mais rara que existia. Então ele mesmo fazia o folheto dele. E vejam que coisa interessante. Paulo disse, pregue a tempo fora de tempo, quer ouça, quer deixe de ouvir. Um testemunho maravilhoso de um presbítero que me contou, ele mesmo, o presbítero, me contou. Que ele disse, você sabe a história da minha conversão, pastor? Eu disse, não. E ele disse, um dia eu estava andando na rua, cheio do goró, e aí eu vi, no meio da areia, que naquele tempo lá na Várzea da Pedra, eram ruas mesmo de areia. Eu vi no meio da areia um papel. E eu mesmo cheio da bebida, me acendeu a curiosidade. E eu fui lá e tirei aquele papel. Glória a Deus, eu sinto a presença de Deus. Então eu abri aquele papel e vi que era um escrito, eu fechei de novo e fui para casa. Chegando em casa, eu sentei, limpei o papel da poeira e comecei a ler. Porque Deus enviou, Deus deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Meu amigo, e prossegue a carta. Era um catatal. Não era coisa pouca, não. E ele disse que começou a ler e a chorar. Naquele momento, ele recebeu a Jesus como seu Salvador e seu Senhor. E ele hoje é um presbítero da Igreja do Senhor Jesus. Acho que é o irmão Vandinho, presbítero Vandinho. Oh, meu querido, que história maravilhosa. Então vejam, aquele folheto ali foi alguém que recebeu, rejeitou, jogou fora e o Senhor guardou debaixo, aleluia, da terra, para que quando passasse alguém pudesse tirar. Então, veja, depois o meu tio, ele queria dar mais produtividade, eu não sei se ele perdeu algum movimento da mão, mas deram a ele uma máquina. Era uma Olivetti, toda quebrada. Ele aí passou meses e meses, que eu ia lá nas férias, era pequeno, mas eu me lembro, minha memória fotográfica. Então ele foi consertando a máquina, consertando, ajustando, botando os pinos. Daqui a pouco eu entrava no quarto dele e só via pá, 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 pá. Ajustava a fitinha da cor vermelha e preta, e ele foi fazendo os folhetos deles. A comunicação divina fluía através daquela máquina Olivetti. Alguém poderia dizer, não, eu não posso porque eu sou assim, eu sou assado. Não existe isso. Alguém já disse que o verdadeiro evangelista é como aquele que é acometido de tosse. Onde ele estiver, ele vai arranhar e vai tossir. Se estiver na frente do governador, ele tosse. Se estiver no avião, ele tosse. Se estiver andando, ele tosse. Se estiver onde estiver, ele fala de Jesus. A quem estiver, ele fala de Jesus. Então, é uma obrigação, mas eu vou dizer para vocês, é também um grande prazer. É uma grande oportunidade, é uma grande glória saber que aos anjos não foi dada
esta grande oportunidade, mas foi dada a nós, homens. Então, meu irmão, minha irmã, prega o Evangelho, anuncie o Evangelho, ensina o Evangelho, discipula. Nós estamos aqui na Bahia com um grande projeto de discipulado. Eu quero agradecer aos meus companheiros, pastor Alessandro Bahia, pastor Moisés, pastor Isaac, pastor Cláudio Bastos, né? São momentos especiais. Pastor Carlito também. Oh, meu Deus, que coisa maravilhosa. Então, essa obrigação se transforma em um prazer, não é verdade? Pregar o Evangelho. A sinopse do tópico 2 é: pregar o Evangelho é a obrigação de cada crente. Então, essa foi a lição de número 13. Estamos chegando ao final do trimestre. E a última lição, missões e a volta do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Ótima escola bíblica dominical. CEADEB TV, uma herança de fé pra você.